Nos últimos tempos, tenho pensado muito numa figura curiosa que habita a internet. Não é o estudante, não é o curioso, não é o apaixonado por línguas, é o fiscal. O fiscal da língua. Aquela pessoa que aparece nos comentários não para aprender, não para perguntar, não para partilhar, mas para vigiar. Vigiar palavras, vigiar escolhas, vigiar variedades. E às vezes, e esta é a parte que me interessa, vigiar quem ousa ensinar. Isto fez-me pensar numa coisa. Quando alguém corrige de forma agressiva uma palavra na internet, está realmente a defender a língua ou está a defender algo mais? Algo que talvez nem o próprio consiga nomear. Hoje, quero falar sobre língua e identidade, sobre norma e poder, e sobre o que realmente está em jogo quando alguém se sente ameaçado, não por uma pessoa, mas por uma variedade. Solta a vinheta! Olá, caros ouvintes e telespectadores, bem-vindos a Navegando em Português, o seu podcast e newsletter lá no Substack, que transforma desafios linguísticos em pontes de conhecimento para quem vive entre línguas e culturas. Vamos então começar o episódio de hoje com o tema Os Fiscais da Língua na Internet. A linguística contemporânea já deixou muito claro uma coisa. A língua não é apenas um conjunto de regras. Eu sei, parece óbvio, mas na prática, a maioria das pessoas ainda trata a língua como se fosse um código penal, com artigos, infrações e penas. Na realidade, a língua é também marcador de pertença, é instrumento simbólico, é território. E aqui quero trazer um nome importante. Perdoem-me o meu francês. Pierre Bourdieu. Em 1982, Pierre Bourdieu publicou um livro chamado Ce que parler vous direz, que em português seria algo como O que falar quer dizer. E nesse livro, ele introduz um conceito que mudou a forma como olhamos para a linguagem, o conceito de mercado linguístico. A ideia é esta: certas formas de falar têm mais capital simbólico do que outras. Não porque sejam melhores, não porque sejam mais corretas, mas porque foram socialmente legitimadas. Pensem nisto assim: a mesma frase, exatamente a mesma frase, dita por duas pessoas diferentes, em dois contextos diferentes, tem um valor social também completamente diferente. E isto não é uma questão de gramática, é uma questão de poder. Outro autor que me ajuda a pensar nisto, outro francês, olhem lá, Louis-Jean Calvet. Em 1987, olha só, o ano que eu nasci, Calvet publicou La Guerre des Langues, A Guerra das Línguas. Mais uma vez, perdoem-me o meu francês. E o que ele mostra é que as línguas estão atravessadas por disputas, por hierarquias. Não são neutras, nunca foram. Tanto, e este é o ponto, quando alguém corrige agressivamente nos comentários, muitas vezes não está a corrigir uma forma, está a defender um território simbólico. A gramática é o pretexto, o verdadeiro motivo é outro. Agora vamos olhar para a nossa língua, a nossa bela língua portuguesa. Vocês sabiam que o português é uma língua pluricêntrica? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o português não tem um único centro normativo. Não existe um sítio no mundo que possa dizer: ah, a forma correta de falar português é esta, e pronto. Este conceito de pluricentrismo foi consolidado a partir de estudos sobre línguas que funcionam exatamente assim, com vários centros. O inglês é pluricêntrico, o alemão é pluricêntrico, o espanhol é pluricêntrico e o português.
o nosso português também é. Um dos nomes mais importantes nesta área é o linguista austríaco Rudolf Moore. Moore tem escrito extensivamente sobre pluricentrismo e, sobretudo, sobre um conceito que acho fundamental: o de variedades não dominantes. Pensem nisto. O português do Brasil é falado por mais de 200 milhões de pessoas. E, no entanto, durante muito tempo foi tratado como uma espécie de versão menor, uma variante, um desvio. E o inverso também acontece. Há brasileiros que olham para o português europeu e dizem: isso não é português. Ninguém fala assim. Hum, bom, 200 milhões de pessoas não, mas uns 10 milhões sim. E eu sou uma delas. Ou melhor, eu sou das duas. Mas voltando ao Mu. Ele propõe tipologias de dominância e não dominância e mostra como o conflito entre normas raramente é apenas linguístico. É ideológico, é social e também é político. Num dos seus trabalhos de balanço sobre a investigação em pluricentrismo, Moore discute precisamente como as disputas entre normas se alimentam de percepções de legitimidade. Afinal, quem tem legitimidade para falar? Quem tem legitimidade para ensinar? E aqui está a pergunta que realmente importa. Quem decide isso? Que na vida real, fora das caixas de comentários, a variação não é erro, gente. É estrutura. Desde os estudos de William Labov, nos anos 60, a sociolinguística mostra-nos que toda a língua varia de forma sistemática. Varia conforme a região, varia conforme o contexto, varia conforme o grupo social. Isto é o ABC da linguística. E, no entanto, fora da academia, muita gente ainda opera com uma visão monocêntrica. Uma visão que diz: existe uma forma correta, e essa forma, coincidentemente, é a minha. Wow. Contém ironia. Agora, eu quero ser muito clara aqui, que há uma diferença enorme entre duas coisas. Vejam bem. A primeira é a correção pedagógica. Essa é legítima, essa é necessária, e é o que eu faço todos os dias no meu trabalho. A segunda é o policiamento identitário, e essa é outra coisa completamente diferente. A correção pedagógica ajuda quem aprende, tem generosidade, tem contexto, tem intenção de construir. O policiamento identitário não quer ajudar, gente. Quer decidir quem tem legitimidade para falar, quem tem legitimidade para ensinar e, em última análise, quem pertence. E aqui quero trazer uma autora que acho brilhante, Deborah Cameron. Em 1995, Cameron publicou um livro chamado Verbal Hygiene, Higiene Verbal. E nesse livro, ela analisa precisamente este impulso humano de higienizar a língua. E o que ela conclui é fascinante. Na maioria das vezes, este impulso não é amor à gramática, é ansiedade cultural. É uma tentativa de pôr ordem no mundo através das palavras. Quando o mundo parece confuso, quando as coisas mudam rápido demais, as pessoas agarram-se à língua como se fosse a última âncora. E qualquer ameaça à norma que conhecem sente-se como uma ameaça pessoal. Na internet, esta ansiedade amplifica-se, você bem sabe. Porque na internet, qualquer pessoa pode virar um guardião. Não precisa de diploma, não precisa de contexto, não precisa sequer de saber que está a falar. Basta ter uma opinião e uma ligação à internet. Isso cria um fenômeno curioso. Pessoas que nunca abriram uma gramática descritiva na vida começam a corrigir quem estudou a língua durante anos. Não porque saibam mais, mas porque sentem que a língua lhes pertence. Mentindo não tá, de certa forma. A língua pertence a todos, mas pertencer não é o mesmo que ter autoridade. Vou dar um exemplo muito concreto. Imagine que eu publico um vídeo aqui no YouTube
a ensinar a palavra autocarro. E alguém comenta: "Isso é ônibus, fala direito". Ora bem, ônibus é uma palavra perfeitamente legítima. É a norma brasileira. É como eu cresci a dizer. Mas autocarro também é uma palavra perfeitamente legítima. É a norma de Portugal. É o que os meus alunos precisam de aprender porque vivem em Portugal e andam de autocarro todos os dias. Nenhuma das duas palavras está errada, mas para o fiscal só pode uma estar certa. Porque aceitar as duas seria aceitar que a língua é maior do que a sua experiência individual. E isso, para muitas pessoas, é bem desconfortável. E aqui chegamos ao ponto que mais me interessa. Quando a pergunta deixa de ser: por que usaste esta forma? E passa a ser: mas tu és de onde? A conversa já não é linguística, é identitária. A língua torna-se marcador de fronteira, torna-se uma espécie de passaporte invisível. E quem transita entre variedades, como eu, desafia uma coisa que muitas pessoas precisam de acreditar: a ideia de pureza. Eu sou brasileira, sou de Belém do Pará. Cresci a falar português brasileiro e hoje ensino português europeu. Há pessoas que olham para isto e veem uma contradição. Eu olho para isto e vejo uma travessia de 13 anos, de Belém a Lisboa, de Lisboa a Munique, de Munique à Ilha da Madeira. E em cada um destes lugares, a minha língua mudou comigo. Não porque eu tenha abandonado alguma coisa, mas porque a língua, gente, é viva. E quem vive em movimento, fala em movimento. Hoje eu navego entre variedades como quem navega entre ilhas. Sei quando usar uma forma e quando usar outra. Por isso vocês notam a diferença no meu sotaque em certos vídeos com o objetivo de ensinar certas qualidades do português europeu. Sei quando o contexto pede o português europeu e quando o contexto aceita o português brasileiro. E essa consciência, essa capacidade de transitar não é fraqueza, é uma competência que venho desenvolvendo há anos. E ainda assim ainda falho, mas não desisto de melhorar. Porque, convenhamos, pureza linguística é mito, sempre foi. Nenhuma língua é pura, nenhuma variedade é original no sentido de ser intocada. O português que se fala hoje em Lisboa não é o mesmo que se falava há 100 anos. O português que se fala hoje no Rio de Janeiro não é o mesmo que os avós dos nossos avós falavam. A autenticidade não está na pureza, está na competência, na consciência e no contexto. Uma pessoa pode dominar o português europeu sem ter nascido em Portugal, assim como uma pessoa pode nascer em Portugal e não dominar a norma culta. A origem geográfica não é diploma linguístico, assim como também existem portugueses a ensinar nas escolas públicas inglês, alemão, francês. São nativos? Não, mas ensinam. Então, por que uma brasileira não pode ensinar o português europeu? E isto leva-me a uma reflexão sobre o meu papel, sobre o papel de quem ensina. Ensinar uma língua implica escolhas, todos os dias. Implica definir uma variedade-alvo, implica manter consistência, implica reconhecer a variação, sem transformá-la em hierarquia. Isto é um trabalho que exige formação, exige estudo, exige consciência metalinguística, como bem diz a minha grande professora no mestrado, essa capacidade de olhar para a língua de fora, de perceber como ela funciona e de explicar esse funcionamento a outra pessoa. Mas ensinar não implica pedir permissão para existir. Eu não preciso de justificar nos comentários do YouTube por que razão eu, uma brasileira, ensino português europeu. Assim como um professor britânico não precisa de justificar por que razão ensina inglês americano aos alunos, ou vice-versa. Se a língua é plural, o ensino também o pode ser e deve ser consciente dessa pluralidade, com clareza pedagógica, com rigor e
com serenidade. E sabe o que é curioso? Os meus alunos, que são expatriados, trabalhadores, migrantes, pessoas que vieram de fora para viver em Portugal ou que necessitam viajar temporariamente para Brasil e Portugal, eles entendem isto perfeitamente. Eles percebem isso, porque eles próprios vivem esta experiência todo santo dia. Estão a aprender uma língua nova, cometem erros, misturam formas, às vezes usam uma expressão brasileira que ouviram numa série, numa novela, e um português na rua corrige-os com ar de superioridade. E eles sentem exatamente a mesma coisa que eu senti tantas vezes. Estou a tentar, estou a fazer o meu melhor, e em vez de ajuda, recebo o quê? Vigilância. E é por isso que este tema me toca tanto. Não é abstrato, é o meu cotidiano. É o cotidiano dos meus alunos. E provavelmente, se estás a ouvir, isto é o teu também. Eu sei que os fiscais da língua provavelmente nunca vão desaparecer. E se pensar bem, se tentar mesmo entender o que está por trás daqueles comentários, encontro coisas muito humanas. Encontro medo da perda da centralidade. Ah, se a minha variedade não é a única correta, o que é que sou eu? Encontro apego à norma como fonte de estabilidade. No mundo que muda depressa demais, pelo menos a língua devia ficar como está, coisas que vamos ouvindo. E encontro necessidade de pertença. Se eu defendo esta forma de falar, estou a defender o meu grupo, a minha gente, a minha identidade. E são sentimentos compreensíveis, são humanos. Mas o português não precisa de ser defendido com agressividade, gente. Porque o português não é frágil. Esta língua já atravessou oceanos, já sobreviveu a migrações, já passou por mudanças históricas profundas, políticas, sociais, demográficas. Ela é muito maior do que qualquer comentário de internet. Talvez o desafio hoje não seja falar corretamente, entre aspas. Talvez o desafio seja falar com consciência e com serenidade. Porque quando falamos com consciência, não precisamos de gritar, não precisamos de corrigir e muito menos não precisamos de policiar. Talvez, no fim, o mais importante seja isto: a língua é casa, mas é uma casa com muitas portas, acreditem. E quem navega por ela aprende que pertença não se vigia, constrói-se até a próxima travessia. Se este conteúdo foi relevante para você, considere subscrever aqui a newsletter no Substack, ou o canal no YouTube, ou seguir no Spotify. Não sei onde você estará a ouvir ou ver este episódio, mas convido a estar comigo nas próximas navegações. Um grande abraço, um bom fim de semana e, como sempre, beijinhos!